Espere um minuto. 2, 3. Um desenho que começou lá em 1989 virou praticamente um ícone das previsões impossíveis. Antes mesmo de existir internet no celular, eles já mostravam relógios inteligentes, videochamadas e até um certo bilionário polêmico chegando à presidência quase 16 anos antes de acontecer de verdade. Mas tem uma previsão em especial que deixa muita gente arrepiada. E ela aponta diretamente para o que pode acontecer em 2026. Os episódios mais novos mostram a sociedade entrando em colapso de jeitos que lembram e muito as manchetes atuais. Rebelião de inteligência artificial, crise econômica, caos social, todo descrito nos mínimos detalhes. Os roteiristas dizem que é só comédia, mas quem assiste percebe que talvez exista algo mais sombrio por trás das coincidências. Carne misteriosa no almoço escolar. Lá em 1994, um episódio simples, daqueles que ninguém deu bola, trouxe uma cena curiosa. Numa cozinha de escola, a funcionária abre uma caixa com um rótulo estranho e solta, como se fosse piada. Carne de cavalo no almoço das crianças, agora com ingredientes extras. Todo mundo riu na época. Era só humor exagerado sobre comida ruim de merenda. Pelo menos, parecia ser. Quase 19 anos depois, em 2013, estourou um escândalo enorme na Europa. Investigações revelaram que produtos vendidos como carne bovina em supermercados do Reino Unido, Irlanda e França, na verdade estavam misturados ou até totalmente substituídos por carne de cavalo. As prateleiras ficaram vazias, as empresas soltaram notas de desculpa e milhões de consumidores perceberam que não faziam ideia do que estavam colocando no prato. Foi aí que muita gente lembrou do velho episódio. Aquela piada inocente de Springfield parecia ter virado realidade, quase 2 décadas depois. Jornais, rádios e TVs noticiaram o caso sem parar. E a comparação com o desenho se espalhou rápido. Não porque os Simpsons causaram o escândalo, e nem porque previram aquilo de propósito, mas porque a semelhança era assustadora demais para ser ignorada. O mundo real serviu exatamente o que o desenho havia zoado anos antes, só que sem graça nenhuma. O peixe de 3 olhos, coincidência ou alerta? Lá em 1990, um episódio chamado 2 carros na garagem e 3 olhos em cada peixe trouxe uma cena que virou piada mundial. Bart pescava tranquilo perto da usina nuclear da cidade, até que puxou algo que ninguém esperava. Um peixe laranja com 3 olhos, batizado de Blinky. Para o público, era só uma sátira sobre poluição, uma crítica exagerada, típica do humor ácido do desenho. Mas o tempo tratou de deixar a brincadeira bem menos engraçada. Em 2011, do outro lado do continente, na Argentina, um pescador tira da água um peixe real de 3 olhos em um reservatório localizado exatamente ao lado de uma usina nuclear em Córdoba. A imagem viralizou na hora. E não parou por aí. Nos anos seguintes, surgiram novos relatos. Um peixe mutante em Brooklyn, outro em um lago no estado de Nova York. Criaturas raríssimas surgindo em locais marcados por poluição intensa. Os cientistas, como sempre, tentaram ser cautelosos. Não dá para afirmar que é radiação, mas também não dá para chamar isso de normal. A verdade é que mutações assim são extremamente raras. Raras demais para aparecerem, de repente, tão perto de usinas. E foi aí que muita gente voltou a perguntar: será que os Simpsons acertaram de novo? Eles não só criaram um peixe bizarro para fazer graça, eles colocaram na TV algo que décadas depois apareceria do nada na vida real. Autocorreto. Uma piada que virou o nosso pior inimigo. Agora vamos voltar para 1994. Muito antes de WhatsApp, iPhone ou teclado touchscreen, o desenho resolveu brincar com tecnologia.
Em um episódio, um personagem tenta escrever uma mensagem simples num dispositivo novo da época, o Apple Newton, um dos primeiros assistentes pessoais digitais. Ele escreve uma frase, o aparelho entende outra completamente diferente. E a piada era clara: a autocorreção é tão ruim que transforma qualquer frase em nonsense. Só que ninguém imaginava que esse detalhe viraria parte da nossa vida cotidiana. Anos depois, com a chegada dos smartphones, o autocorreto passou a ser um vilão diário. Quem nunca tentou mandar uma mensagem séria e recebeu de volta uma frase totalmente sem sentido? Palavras trucadas, frases distorcidas, constrangimentos instantâneos. Todo brasileiro já passou pela situação clássica. Digitou uma palavra inocente e o celular transformou em outra totalmente vergonhosa. E lá estava o desenho, muito antes do tempo, mostrando exatamente o comportamento que nossas teclas virtuais teriam no futuro. Era só uma piada rápida, mas virou profecia tecnológica. A censura da estátua de Davi. Ainda em 1990, o desenho fez outra sátira que parecia exagero na época. Em um episódio, a estátua de Davi, obra-prima de Michelangelo, chega à cidade totalmente nua, como é na vida real. E o que acontece? Parte dos moradores fica tão incomodada que tenta colocar uma calça na estátua. O debate vira um caos. Isso é arte ou é ofensivo? Tem que cobrir, tem que deixar como está. A mesma discussão que existe até hoje. Quando a censura é válida? E quando ela vira exagero? A ironia é que a personagem que iniciou o movimento pela censura é a mesma que, quando o debate chega à arte clássica, muda completamente de posição. Era uma crítica sobre como as pessoas adoram censurar, até o dia em que isso atinge algo que elas respeitam. Mais de 25 anos depois, em 2016, quase o mesmo cenário se repete, mas agora no mundo real. Em São Petersburgo, na Rússia, uma réplica da estátua foi exposta ao público. E adivinha, alguns moradores ficaram chocados. Houve petição para cobrir a estátua. Chegaram até a pedir para colocar uma folhinha para esconder certas partes. Virou polêmica nacional. Teve votação, debate público e, no final, a estátua ficou como estava. Mas a coincidência era grande demais para passar despercebida. Era como se o mundo tivesse copiado o desenho, quadro por quadro. O ouro olímpico improvável. Agora chegamos a uma das previsões mais estranhas de todas. Em 2010, durante as Olimpíadas de Inverno de Vancouver, o desenho exibiu um episódio em que Homer e Marge competem na modalidade de curling e, pasme, ajudam os Estados Unidos a conquistar medalha de ouro. Na época, isso parecia impossível. Os Estados Unidos nunca foram referência no esporte. Até aquele momento tinham conquistado apenas um bronze. A cena do desenho era simplesmente uma piada, nada nem disso. Até que em 2018, 8 anos depois da brincadeira, os Estados Unidos chocaram o planeta ao conquistar, pela primeira vez na história, o ouro olímpico no curling, durante os Jogos de Pyeongchang. A mesma modalidade, o mesmo país, o mesmo resultado, anos depois da piada. E o mais curioso, assim como no episódio, a vitória americana aconteceu justamente contra a Suécia, na final. Exatamente o mesmo confronto. Não foi só uma medalha inesperada, foi uma virada histórica. O time do Zua tinha começado mal, quase eliminado nas primeiras fases. Ninguém apostava que chegariam à disputa do ouro, mas eles encaixaram uma sequência perfeita e atropelaram tudo no caminho, igualzinho à trama do desenho. Quem lembrava do episódio ficou em choque. Parecia que alguém tinha assistido ao roteiro e decidido repetir na vida real. Os roteiristas, claro, disseram que escolheram curling porque a modalidade estava ganhando popularidade na época. Mas o confronto certo, o resultado certo e até o contexto de zebra fizeram muita gente acreditar que aquilo passava longe de ser pura sorte. Era como se a ficção tivesse traçado o futuro com antecedência. A corrupção da FIFA. Em março de 2014, o desenho lançou um episódio em que Homer se envolve com a Copa do Mundo. A história brincava com algo que todo fã de futebol comentava há anos: a corrupção profunda dentro da FIFA.
No episódio, a entidade aparecia como uma organização obscura, cheia de propina, acordos secretos e dirigentes suspeitos. Até mostrava um oficial sendo preso no meio de um torneio, uma cena tão exagerada que parecia impossível fora da ficção. Mas aí veio maio de 2015. Apenas um ano depois, tudo explodiu de verdade. O FBI e a IRS bateram na porta de dirigentes em Zurique, deflagrando uma das maiores investigações da história do futebol. Foram prisões, denúncias, escândalos de desvio de dinheiro, compra de votos, propinas milionárias. Nomes gigantes do esporte caíram de um dia para o outro. E, como sempre acontece, alguém lembrou: "Ei, isso aconteceu igualzinho naquele episódio." O desenho, mais uma vez, parecia ter enxergado que o mundo só veria muito tempo depois. E até o campeão do Mundial apareceu no desenho. No mesmo episódio, a Alemanha aparecia como campeã da Copa do Mundo, vencendo o Brasil na final. Na vida real, a Alemanha não enfrentou o Brasil na final, mas o que aconteceu entrou para a história de uma forma ainda mais chocante: o 7-1, um dos jogos mais traumáticos e marcantes do futebol mundial. Depois daquela goleada, a Alemanha seguiu firme e se tornou campeão do mundo ao derrotar a Argentina. Ou seja, o confronto exato não se repetiu, mas o resultado final, a Alemanha campeã, estava lá. Mais uma previsão que ficou tempo demais parecida com a realidade. Lady Gaga e o show previsto 5 anos antes. Em 2012, na 23ª temporada, saiu o episódio Lisa Goes Gaga. Nele, Lady Gaga chega a Springfield com todo o exagero pelo qual ficou famosa, voando presa por cabos, atravessando o céu sobre o público, usando uma roupa dourada brilhante e até soltando faíscas dos braços. Era uma paródia, totalmente exagerada, do jeito que a série gosta de fazer. Mas em 2017, durante o show do intervalo do Super Bowl, algo chamou a atenção de milhões de pessoas. Gaga entrou exatamente do mesmo jeito. Ela surgiu do alto do estádio, pendurada por cabos, descendo sobre o palco em uma roupa brilhante, cheia de energia, muito parecido com o que o episódio tinha mostrado. A semelhança foi tão grande que a própria Lady Gaga comentou que ficou arrepiada quando percebeu o paralelo. Ninguém diz que ela copiou o desenho, até porque outros artistas já usaram acrobacias aéreas. Mas a coincidência foi detalhada demais para passar despercebida. Mais uma vez, os Simpsons pareciam ter antecipado um grande momento da cultura pop com anos de antecedência. Vigilância, privacidade e a NSA? Agora voltamos para 2007, quando os Simpsons o filme foi lançado. Há uma cena rapidinha em que a família está fugindo e tenta se esconder num trem. Marge tenta tranquilizar Lisa dizendo algo como: "Não é como se o governo estivesse ouvindo todas as conversas." A piada era só uma provocação política da época, ninguém levou muito a sério. Mas então veio 2013. Foi quando Edward Snowden revelou ao mundo que a NSA realmente monitorava ligações, e-mails e atividades de milhões de pessoas, exatamente o tipo de vigilância que o filme tinha satirizado 6 anos antes. De repente, aquela fala que parecia pura paranoia virou quase um comentário profético sobre o futuro. Os Simpsons faziam humor, mas o mundo real acabou se tornando muito parecido com a piada. O acidente submarino, que lembrava um episódio esquecido. Voltamos agora para janeiro de 2006, na 17ª temporada, com o episódio Homer's Paternity Cut. Na história, Homer descobre que pode ter um pai biológico diferente, um caçador de tesouros aventureiro. Para tentar se conectar com ele, os dois partem em uma expedição submarina, atrás de um tesouro perdido chamado Piso Morrado. Cada um entra em um mini submarino individual para explorar o fundo do mar. Até que algo dá errado. O submarino de Homer fica preso entre formações de coral. Ele perde contato com a equipe, o oxigênio começa a acabar e a tensão sobe rapidamente. Num último instante, ele é resgatado, e tudo termina como um momento de humor nervoso típico da série. Ninguém imaginava que isso um dia lembraria um caso real, mas avance 17 anos para junho de 2023. Um mini submarino turístico chamado Titan, com 5 pessoas a bordo, desapareceu durante uma viagem até os destroços do Titanic. No começo,
O mundo inteiro acompanhou as buscas torcendo por um resgate. Mas pouco depois, veio a confirmação trágica. Todas as pessoas a bordo haviam morrido após a implosão da embarcação. A história chocou o planeta. E, inevitavelmente, surgiram comparações com aquele episódio antigo. Os Simpsons tinham mostrado um submarino pequeno, preso, sem contato, com risco de falta de oxigênio, todos elementos assustadoramente semelhantes às notícias de 2023. Mais uma vez, um episódio que parecia só um momento de humor tenso acabou se encaixando de maneira estranha demais com a vida real. Robôs fora de controle. No clássico episódio Itchy and Scratchy Land de 1994, a família visita um parque temático repleto de robôs avançados. Tudo parece divertido, até que as máquinas enlouquecem e começam a atacar os visitantes. A única forma de sobreviver é usar flashes de câmera para desativá-las. Era só humor exagerado, até que a tecnologia real alcançar a ficção. Nos anos 2020, robôs começaram a realizar tarefas extremamente complexas: dirigir, escrever textos, operar máquinas e cometer erros perigosos. Em 2023, um robô jogador de xadrez quebrou o dedo de uma criança durante uma partida por causa de um mau funcionamento. Aquela piada de Homer dizendo "nada pode dar errado" hoje parece o mesmo tipo de confiança cega que muitos têm na tecnologia atual. Se você chegou até aqui, já percebeu que essas coincidências dos Simpsons não são apenas curiosidades, elas dizem muito sobre o mundo em que vivemos. E se você gosta de vídeos assim, cheios de histórias intrigantes e fatos surpreendentes, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer análises ainda mais profundas como esta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Porque, quem sabe o que o futuro ainda aguarda.